Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos altos. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 31, ele enfatiza: bem mais valeis vós do que muitos pardais, do que muitos passarinhos, né? Meus queridos, é comum falarmos e ouvirmos sobre a autoestima. Alguém aqui não conhece esta expressão, autoestima? Autoestima significa que nós queremos dizer que nós temos um valor. Significa que nós devemos cuidar de nós mesmos. Também significa que somos importantes. Muita autoestima pode fazer mal. E o maior mal que o excesso de autoestima pode fazer é levar a pessoa a acreditar que ela também é autossuficiente. E o maior erro da autossuficiência é uma pessoa não crer em Deus. Declarar que Deus não existe. Viver como se Deus fosse um mito, uma invenção humana. Para fazermos uma reflexão, no mínimo, cercada por alguma humildade, na verdade, nós deveríamos entender que o maior valor de nós mesmos deveria ser feito por pessoas próximas, que nos reconheceriam, que falaria sobre nós, que mostraria o nosso valor, que se preocupariam conosco e que dariam importância a nós mesmos. Pessoas que nos amam de verdade fazem assim. Reconhece o nosso valor, cuida de nós e mostra a importância que temos para elas e para o mundo ao nosso redor. Do contrário, as pessoas que nos bajulam, nem sempre, na verdade, nos tratam com o devido respeito. Pessoas que nos bajulam também são pessoas que se aborrecem facilmente de nós. E quando as pessoas se aborrecem de nós, elas só enxergam defeitos, elas só desvalorizam, elas não ajudam e elas tratam-nos como sem nenhuma importância. Daí surge uma pergunta: o que a palavra de Deus, e no caso, conforme nós lemos em Mateus, o que o Senhor Jesus tem a dizer
sobre esta questão. Então eu saio da autoestima e falo a respeito do valor que cada pessoa tem. Ou seja, como Deus nos vê, como Jesus nos vê, como o Espírito Santo nos vê. Se valemos tanto para Deus, por que, por vezes, sentimos-nos tão subestimados e, em outros momentos, tão sobreestimados? Porque, muitas vezes, nós somos incoerentes sobre quem nós somos. Em Marcos, capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus, conforme disse aqui nesse texto também, de Mateus, capítulo 10, que nós lemos, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito há se nós nos enchermos de nós mesmos, se nós formos cercados de bajulações, se nós nos entregarmos à nossa própria capacidade de vida? Que proveito há, na verdade? E então eu faço uma segunda pergunta. Você já pensou que nosso grande valor surge pelo fato de nós sermos amados por Deus, sendo isto o suficiente para cada um de nós? Ninguém deve se sentir além do que é, mas também ninguém deve se sentir menos do que é. E o maior valor que nós possuímos é pelo fato de sermos amados por Deus. Sentirmos-nos amados por Deus é algo incomparável. Braulio Ribeiro, em um texto originalmente escrito na revista Ultimato, número 373, ela escreveu um texto, e eu trago aqui uma síntese do seu texto, e ela disse o seguinte: a dignidade humana pregada e sustentada por muitos filósofos, peça essencial para discussões em bioética, ética em políticas públicas, ética médica, ética de pesquisa, tem origem naquilo que eles chamam de lenda, a narrativa bíblica da criação. A narrativa bíblica que fala de Adão e Eva. Deus criou o mundo de tal maneira que até um ímpio, pior possível, por mais execrável que seja, aprecia o ar da manhã, sente prazer, dá risada, se comove, tem alma. Quando vemos um homem ou uma mulher maltratados, presos, viciados, tomados por alguma forma de mal, percebemos de imediato que existe algo errado naquilo, pois somos dignos em nós mesmos e o mal não nos pertence. Por quê? Porque somos criaturas feitos à imagem e à semelhança de Deus. Somos feituras de Deus. Mas o pior, acrescenta Braulio, junto com a rejeição à obra da criação, esses tantos estudiosos também desprezam a morte do Filho de Deus para a redenção humana, ou seja, desprezam o valor do ser humano que custou a morte do Filho de Deus. E conclui: para estes o ser humano se basta. Mas por que tanta incoerência, tanta injustiça e tantas vidas alquebradas, perdidas e andantes pelas ruas das nossas cidades? O texto que nós lemos, nós vamos observar que Jesus está dizendo que ele não veio trazer paz no sentido de uma religiosidade ou de uma religião cômoda e inconsequente. O texto que nós lemos nos mostra que o verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que professa e vive o verdadeiro cristianismo, ele vive baseado numa mudança radical de vida com implicações conflituosas da vida de cada um.
com as origens de paz e bens que o mundo oferece, sabendo que isso não é tudo. Sabendo que ele toma sobre si a sua cruz diária e ele a carrega, olhando para Jesus, olhando para Deus, na dependência do Espírito Santo e da palavra de Deus, sabendo que ele sozinho não basta. Então Jesus vem dizer que a satisfação, a paz e a alegria do cristão se encontram em uma verdadeira comunhão com Deus. E a terra só verá paz completa na volta de Jesus Cristo, debaixo da sua graça, debaixo da sua proteção. As situações conflituosas que nos envolvem, que estamos onde nós somos acometidos. Por exemplo, quando Jesus faz a citação de uma das ofensas que mais o feriram, quando ele ouviu dos teólogos da época, quando ele realizava o bem e os milagres, que tanta gente foi ajudada, onde tanta gente foi ajudada, eles disseram: esse faz essas obras por meio de Beelzebu. Chamá-lo assim foi uma das maiores blasfêmias contra Cristo. Uma das formas de dizerem que eles se bastavam, que a religião deles se bastava, que eles eram autossuficientes, que a justiça deles e a verdade deles era tudo. Jesus então mostra que esta rejeição, essa expressão mostrava que faltava-lhes o discernimento espiritual sobre quem eles mesmos eram. Dizer que Beelzebu era quem realizava aquelas obras através de Cristo é a mesma coisa que dizer que é Satanás que está fazendo, é o diabo que está fazendo. Então Jesus dialoga com os seus discípulos e esta palavra vem ao nosso encontro nesta noite para nos dar um estímulo, mostrando que o crente precisa tomar a sua cruz, citando como exemplo o fato das dificuldades, das lutas diárias, das questões que tem que enfrentar essas circunstâncias com fé, com humildade, com coragem, com oração, com olhar para Deus, sabendo que ele é salvo, e não por si mesmo. Ele não é salvo pela sua autossuficiência, ele não é salvo pela sua autoestima, ele não é salvo por aquilo que qualquer ser deste mundo pode realizar por ele, mas ele é salvo por Jesus Cristo, Filho de Deus. E assim, a pessoa se torna capaz de entender o seu real valor, o seu real significado, a sua real importância, o real sentido da sua vida, da sua existência. Consegue entender a importância da sua missão, das suas obras, do seu ser, da sua existência. E ele sabe que tudo isso gira em torno da pessoa de Deus. Por isso, queridos, quanto vale um ser humano para Deus? Um ser humano para Deus, ele possui valor, primeiramente porque ele sabe e ele é capaz de entender que ele é uma criatura de Deus, feito à sua imagem e à sua semelhança. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, isto fica muito claro: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Nós somos importantes e o valor do ser humano é exatamente este. Nós fomos criados por Deus, nós não somos frutos do acaso, nós não somos frutos de um vento que soprou, nós não somos frutos de qualquer ilação social ou mesmo uma ilação científica que tenta dizer sobre a origem humana ou a origem das espécies. Ainda que a criação esteja distorcida, devido à quebra da relação com o Criador, pela desobediência do Éden, Deus que nos criou e disse que nós éramos muito bons, as obras da criação, elas eram muito boas, esse Deus não desistiu de nós. Por isso todo ser humano tem o seu valor devido à imagem de Deus nele, ainda que essa imagem esteja distorcida devido ao distanciamento causado pelo pecado.
ainda que estejamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus não desistiu de nós. Ele não desistiu da sua criação. O valor do ser humano, o seu valor, o meu valor, o nosso valor é real, porque nós fomos criados por Deus com um propósito. Deus nos fez para glorificar o seu nome. Deus nos fez para cuidarmos das suas obras. Deus nos fez para testemunharmos do seu nome. Deus nos fez para exaltar o seu nome. Deus nos fez para usufruirmos da sua presença e da sua companhia. Nós fomos criados por Deus com um sentido. Se você entende, se nós entendermos isto, nós estamos entendendo qual é o nosso valor. Que não é o dinheiro que temos, não são os bens que possuímos, não é a influência social que exercemos, mas é o fato de sermos todos criaturas divinas. O valor do ser humano ainda é definido, porque além de sermos suas criaturas, é Ele que nos sustenta. Ele providenciou meios para a nossa restauração por meio de Jesus Cristo. O Senhor Deus, Ele nos enxergou na nossa necessidade por termos sido desobedientes e por termos perdido muito daquela perfeição da obra criada lá no Éden. Ele nos olhou com o seu olhar de misericórdia e Ele nos sustenta. Nós pertencemos a Deus. Assim, já não trabalhamos com a autoestima, já não trabalhamos com o autofavorecimento, já não trabalhamos com a autoaprovação, mas nós trabalhamos e vivemos com o favorecimento que vem do alto, com o favorecimento que vem de Deus. Nós trabalhamos e vivemos sendo sustentados pela graça do Senhor. A avaliação feita por Deus, deveríamos entender, ela é infinitamente melhor do que a que fazemos de nós mesmos, ou a que os outros fazem de nós, porque ela é verdadeira, ela é justa, ela humilha e exalta, conforta, anima e faz-nos seguros e inabaláveis. Acima de tudo, ela independe do que os outros pensam, dos constrangimentos dos outros, dos insultos dos outros. Deus nos trata com misericórdia. Meu irmão, você é criatura de Deus, você é sustentado por Deus, você é mantido por Deus. Mas como se não bastasse, nosso valor para Deus se estende ao fato de termos Jesus como nosso pastor de almas, pastor da nossa mente, pastor da nossa vida, com cuidados diários e permanentes, do início ao fim da nossa vida. O texto nos mostra que, ao ser questionado se era lícito curar um homem no sábado, ele perguntou: qual homem que, tendo uma ovelha caída num buraco, não envidará esforço para tirá-la dali, mesmo sendo sábado? Em seguida, o próprio Senhor Jesus responde: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Mateus 12:12. Certa feita, Jesus falou aos discípulos do domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas, inclusive seu conhecimento sobre os fios de cabelos de suas cabeças, conforme nós lemos aqui no texto. Disse ainda: nenhum pardal cai em terra sem o consentimento do Pai. Em seguida ele faz uma outra afirmação: não temas, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Jesus veio para salvar os doentes e pecadores, oferecendo a redenção humana, e Ele é aquele
que pastoreia os nossos corações, que pastoreia as nossas almas. Jesus cuida de nós diariamente. No meu entender, nós valemos para Deus por conta dessas 3 questões. Somos criados pelo Senhor com propósitos. É Ele que nos deu a vida e nos sustenta. Mas não só isso, nós ainda somos pastoreados por Jesus, que morreu por nós na cruz. Aqui se processa aquilo que a Bíblia diz sobre restauração da imagem humana feita segundo o próprio Deus. O amor divino continuará na nossa vida sempre, sempre. Não devemos temer seguir adiante e nem precisamos buscar justificação humana, meus irmãos. Para Deus, somos valiosos por conta desses 3 motivos. Não é a bajulação de terceiros, não é também o enchermos-nos de nós mesmos, que vai nos definir sobre aquilo que nós valemos, mas sim o olhar de Deus para cada um de nós. Por isso somos chamados a viver em confiança na bondade de Deus. Você já parou para pensar nisso, que Deus é bom para contigo? Por isso você existe? Por isso que o que você faz na vida dá certo? Por isso que você tem possibilidades de realizações? Já parou para pensar nisso? É a bondade de Deus sobre sua vida que te enche de graça? Você já parou para pensar sobre quanto que você custou em relação a esta comunhão com Deus, no que diz respeito a Jesus ter morrido por você na cruz? Você já parou para pensar no que significa valer algo para Deus, como instrumento em suas mãos? Essas palavras de Jesus Cristo aqui em Mateus, elas foram ditas e passadas aos seus discípulos, para que eles pudessem entender o real valor que eles têm para Deus, o real valor que nós temos para Deus. Não nos esqueçamos disso. Fomos criados por Deus, temos sido mantidos em vida porque Deus nos mantém assim, e além de tudo temos recebido a salvação de Jesus e o pastoreio de Jesus sobre nós. Cuidado quando tentam trazer conceito elevado demais de autoestima. Cuidado quando te tentam enfiar na cabeça que você tem um valor fora desses conceitos a respeito da obra e da criação de Deus. Cuidado com as bajulações, porque isto é coisa do coração humano. Mas preste atenção no que Jesus diz: não temais, porque há pessoas que matam o corpo. Temei antes aquele que pode fazer tanto o pecador perecer, quanto aquele que pode dar salvação. Temei a Deus. Nós valemos, meus irmãos, isto, nada mais que isto. Nós valemos a morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós valemos porque Deus nos criou, e nós valemos porque o Senhor é quem nos sustenta. Não sejamos como aquele que o profeta Isaías disse, que nós lemos agora há pouco. Amaldiçoa o rei ou o governo, amaldiçoa a Deus, porque a vida é um peso, a vida é um sofrimento. Mas sejamos gratos, porque no valor que nós possuímos, Deus tem sido bondoso para conosco. Chegamos até aqui e podemos seguir adiante na nossa vida, dia após dia, porque a boa mão de Deus é quem nos sustenta. Se alguém te perguntar qual é o seu valor, você já sabe. Por isso, tenha paz, tenha tranquilidade e descanse em Deus, porque Ele é fiel, Ele não falha. Somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos ao Rei dos Reis. Esse é o valor
do ser humano. Jesus ensinou isto e tem muito mais para nos ensinar. Tenhamos corações e mentes abertas para aprendermos a viver com Jesus, o nosso Salvador. Palavras de estímulos para sermos encorajados a vivermos pela fé. Deus nos abençoe, Deus nos encha de graça e de serenidade em meio às lutas do dia a dia, sabendo que o nosso valor é real e não é imaginário. Vamos ser gratos, porque Deus é bom e nos sustenta. O hino que nós cantaremos, ele reafirma isso, porque ele fala da salvação perfeita. É o hino 150. Salvação perfeita que vem de Deus. Se somos salvos, nós temos tudo. Estamos livres da condenação do pecado e das ciladas do mundo, de Satanás, porque Deus é o nosso Salvador. Hino 150, e enquanto cantamos este hino, eu convido os presbíteros para tomarem assento à mesa, para celebrarmos a ceia do Senhor. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tens sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tem sorte, usa e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tens sorte bendita. Na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus,
gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tens sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez.